Então vamos começar aqui a terceira carreira da pala do casaquinho, os 5 pontos de borda. Quatro, 5. Então, fiz aqui os 5 pontos de borda. Agora, eu vou tecer 9 pontos em meia também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sai pra lá, sai pra lá. 9. Ajudante. Tá mais para atrapalhante. Para vocês que estão iniciando, e se tiver esses marcadores, aí se você quiser, por exemplo, essa aqui é o ponto meia, que a gente vai estar sempre fazendo os aumentos, um antes e um depois desse ponto. Então, se você quiser marcar aqui, ó, esses pontos, sai pra lá, Dudu. Se você tiver, né, oxente, esse marcador é bom para te auxiliar. Então, agora eu vou fazer o aumento aqui. Esse aqui é o ponto meia que eu vou tecer, esse é o que eu acabei de tecer. Então, eu venho aqui entre os dois e fiz um aumento. Vou fazer o ponto meia e agora o outro aumento depois. Peraí, só um pouquinho. Depois desse ponto meia aqui, ó. Ok? Então, ficou aqui, sai pra lá, Dudu, o ponto meia. Eu vou pôr um marcador nele aqui. Aí, aqui nos pontos da manguinha, na carreira anterior foram 3 pontos. Com os aumentos, então, agora, são 5 pontos aqui na manguinha. 1, 2. Sai pra lá, Duda. 3. Oxente. 4. 5. Aí, cheguei aqui no ponto meia. Vou fazer um aumento antes dele. Tá aqui, ó, a linha, né? Por baixo dela, eu fiz o aumento. Agora, a meia. E depois do ponto meia, eu vou fazer o segundo aumento. Aí, eu posso marcar aqui o ponto meia. Só para ter uma referência. Agora, nas costas, aqui nos pontos das costas, eu vou tecer 22,6. Oh, Jesus. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer aqui meus 22,6 das costas e volto para continuar com vocês. E tirar a Duda daqui também, né? 18, 19, 20,
21, 22. Então, aqui eu já fiz os 22 pontos das costas. Agora, eu cheguei na segunda manguinha, né? Que a gente tá fazendo assim, ó. Né? O avesso faz pra cá, aí desce de novo, o avesso. Então, agora eu cheguei na segunda manguinha. Vou fazer o primeiro aumento aqui. Tá aqui o ponto que eu acabei de tecer. E aqui o próximo que eu vou tecer. Nesse meio aqui, ó, a linha aqui. Eu não posso fazer debaixo dessa fita aqui, senão depois, quando eu tirar a fita, o ponto desmancha. Então, aqui, ó, debaixo da linha da última carreira, eu fiz o primeiro aumento. Teço o ponto meia, vou para o segundo aumento. Tá aqui o ponto que eu acabei de tecer e o próximo ponto que eu vou tecer. Então, aqui entre eles, ó, fiz o segundo aumento. Agora, os 5 pontos da manguinha. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, fiz os 5 pontos da manguinha. Agora, o segundo aumento da manguinha. Acabei de tecer esse ponto aqui. O próximo que eu vou tecer é esse, né? Eu venho aqui entre eles, introduzo a agulha, fiz o primeiro aumento. Teço a meia. E vou aqui fazer o segundo aumento aqui. O ponto que eu acabei de tecer, o ponto que eu vou tecer entre eles aqui, eu introduzo a agulha e fiz o aumento. E vou fazer os pontos da frente agora. São 9, 2, igual lá no início aqui, ó, tá? O início é sempre igual ao final aqui. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E restar aqui os 5 pontos de borda, que também são em meia. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, terminamos aqui a terceira carreira da palhinha. Vou fazer a quarta carreira, tá? Primeiro tem que tirar o fio aqui condutor da carreira anterior, né? E eu vou fazer a quarta carreira, que sempre 5 meias, todos os pontos em tricô e os 5 últimos pontos em meia. Vou fazer e volto com vocês pra gente fazer a quinta carreira da pala. Então, vamos iniciar aqui a quinta carreira da pala aqui do casaquinho. Sempre 5 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 5. Continuando aqui a parte da frente do casaquinho, mais 10 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Cheguei aqui na primeira manguinha. Tá aqui o ponto meia central aqui do aumento. Aí, antes dele, eu vou fazer aqui o primeiro aumento, antes desse ponto meia aqui. Então, eu venho aqui e faço o primeiro aumento. Teço o ponto meia. Depois do ponto meia, o segundo aumento. Tá aqui o ponto que eu acabei de tecer e o próximo que eu vou tecer. Então, entre os dois aqui, eu introduzo a agulha e fiz o aumento. Agora, eu vou tecer os 7 pontos aqui centrais da manguinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei aqui no ponto meia central. Entre os dois aqui, ó, o que eu acabei de tecer e o ponto meia, eu vou introduzir a agulha aqui e fazer um aumento. Faço o ponto meia. E depois dele, o segundo aumento. Tá aqui o ponto meia, o próximo ponto aqui, introduzo a agulha e o aumento. Agora, eu vou tecer 24 pontos aqui das costas. 1, 2, 3, 4. Eu vou tecer os 24 pontos e volto com vocês para o vídeo não ficar muito longo. 23, 24. Então, terminei aqui os pontos das costas do casaquinho. Segunda manguinha, o aumento aqui. Aqui tá o 24º ponto que eu teci e aqui é o ponto meia. Entre os dois aqui, ó, eu introduzo a agulha e fiz um aumento. Teço o ponto meia. Depois do ponto meia, eu vou fazer o segundo aumento aqui. Vou tecer os 7 pontos aqui da manguinha. Passei os 2 pontos de uma vez. Dois, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Cheguei aqui no ponto meia, venho aqui antes dele, introduzo a agulha, um aumento, teço o ponto meia. Depois dele aqui, ó, e antes do próximo ponto aqui, ó, eu vou introduzir a agulha e fiz mais um aumento. Agora, a parte da frente aqui no final, eu vou tecer 10 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9. Opa, há um ponto solto aqui, ó. Meu 10º ponto está solto aqui. É bom que vocês vão ver aqui o que eu vou fazer. Eu coloco aqui, tá vendo? O ponto tá solto. Pronto. Recuperei aqui o 10º ponto que estava solto. Deixa eu puxar ele aqui mais um pouquinho. Esse é o risco do ponto soltar. Então, fiz aqui o 10º ponto. E restam aqui os 5 últimos pontos. Como eu puxei o ponto ali que estava solto, apertou aqui. Restam aqui os 5 últimos pontos em meia também. Então, terminei aqui a 5ª carreira, vou fazer a 6ª carreira, tá? Que começa com todos os pontos em 5 pontos em meia, depois todos os pontos em tricô e os 5 últimos pontos da carreira também em meia, ok? Aí eu volto para fazer com vocês a 7ª carreira da palhinha. Carreira número 7, eu inicio com os 5 pontos em meia. Três, 4, 5, agora mais 11 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meias. Então, cheguei aqui no ponto meia aqui central da cava. Aí, antes dele, eu vou fazer um aumento. Introduzo a agulha aqui. Fiz um aumento. Teço o ponto meia. E depois dele, mais um aumento. Agora eu faço 9 pontos aqui da manguinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cheguei aqui no ponto meia, que centraliza aqui a cava. Antes desse ponto meia, eu vou fazer o primeiro aumento. Teço o ponto meia.
E agora o segundo aumento depois do ponto meia. E antes do próximo ponto. Então, aqui, ó. Ok? Então, terminei de fazer os aumentos aqui da primeira manguinha. Agora, eu vou tecer aqui 26 pontos meias das costas. Vou tecer e volto com vocês para o vídeo não ficar muito comprido. 25, agora 26. Cheguei aqui no ponto meia aqui da cava. Antes dele, introduzo a agulha, fiz um aumento. Teço o ponto meia. E depois dele, o segundo aumento. Então, entre o ponto meia que eu acabei de tecer e o próximo ponto aqui, eu introduzo a agulha e fiz o segundo aumento aqui na primeira cava, da segunda manguinha. Agora, eu vou tecer aqui 9 pontos centrais da manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cheguei aqui, novamente no ponto meia aqui. Antes dele e depois do último ponto que eu teci, eu introduzo a agulha, fiz aqui o primeiro aumento. Teço ponto meia. Opa. E depois dele aqui, ó. E antes do próximo ponto que eu vou tecer, eu introduzo a agulha, fiz o segundo aumento. E agora eu teço 11 meias. 1, da parte da frente aqui, continuando aqui. 2, eu cheguei aqui novamente na parte da frente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E aqui estão os 5 pontos de borda que também eu vou fazer em meia. 1, 2, 3, 4, 5. Então, não tem segredo. Aí, a próxima carreira agora, né, do avesso, eu vou tecer 5 meias, tudo em tricô e os 5 últimos pontos em meia. Aí, vocês vão continuar fazendo aí, eu vou continuar fazendo aqui, né? Depois eu posso subir aqui, ó, com o marcador aqui, ó, que tá marcando aqui onde tá meu ponto meia central aqui, tá? Só pra, né, quem tá iniciando agora, não perder os pontos, aí ele aqui, o ponto meia. Tá? Aí, nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos continuar de acordo com a receita aqui abaixo, tá? É só você olhar os aumentos aí
E quando chegar no tamanho desejado, eu não vou fazer o casaquinho grande, eu vou fazer um tamanho que sirva numa criança de 0 a 3 meses de idade. Mas a receita completa aí é para tamanho maior. Aí você faz o tamanho desejado. Eu vou fazer aqui o tamanho que eu quero, que é uns 12 centímetros mais ou menos de cava, e volto aqui para mostrar a vocês. Eu voltei aqui para mostrar para vocês que eu vou fazer mais uma casa de botão. Eu vou contar aqui, ó, quantas carreiras em tricô aqui, quantos cordões eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cordões. Então, eu acho que já tá bom para fazer mais uma casa de botão. Então, vou fazer aqui o primeiro ponto em meia. O segundo. Dou uma laçada na agulha, pego 2 juntos. Então, eu tenho 4 pontos aqui na agulha e o 5º ponto de borda, tá ok? E agora eu continuo contando os pontos normalmente, ok? Então, não esqueça de fazer aí as casas de botão, tá? As casas para os botões. Você pode fazer de 8 em 8 cordões de tricô, 9 em 9, 10, o que você achar melhor, ok? Bem, pessoal, eu falei com vocês que eu estava fazendo esse casaquinho, esse que eu tô tecendo aqui junto com vocês, um tamanho menor, para 0 até 3 meses. Então, eu já tenho aqui de cava, ó, eu meço daqui até aqui, já tem 9 centímetros. Então, chegou no tamanho que eu quero. E peito, contorno de peito, eu tenho daqui a aqui 20 centímetros, o que dá 40 centímetros, né? Então, já é um tamanho ideal, porque esse aqui que já tá pronto, ele é grande, aqui, ó, daqui até aqui, ele tem de cava 14,5. Esse aqui que já tá pronto, ele serve numa criança aí de 1 ano mais ou menos, tá? E esse aqui que eu tô fazendo pequeno, então ele já tá no tamanho que eu desejo. Então, o que que eu vou fazer? Eu parei aqui, tá? Eu vou pegar uma linha qualquer, mas diferente a cor. A cor tem que ser diferente da que eu tô tecendo. Uma agulha dessas de tapeceiro. E vou vir aqui, ó. No ponto meio aqui, que é o centro aqui da cava, eu vou vir e já pegar todos os pontos. Com muito cuidado para não saltar nenhum ponto, porque senão quando eu puxar o cabo condutor, fica ponto solto e vai desmanchando. Vocês viram que já aconteceu comigo lá atrás, né? Um ponto ficou solto, ainda bem que eu vi e recuperei rapidinho. Quando eu já tava tecendo a próxima carreira, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção. Aí, ó, eu vou vir aqui, até no último aqui, ó, que é o ponto meia da cava. Aí, ela aqui, ó, o ponto meia. Aí,
Então, peguei todos os pontos, fiz certo, fiz. Aqui é o começo, é o peito, né, a parte da frente, uma parte, né, do peito. Aí eu prendi aqui os pontos da manguinha, vou amarrar aqui, dar um nozinho na ponta para eu não perder muita linha, que eu guardo ela para usar depois. Pronto, pegar o outro pedaço que eu tenho aqui, colocar na agulha novamente. E vou nos pontos aqui da outra manguinha. Daqui a parte da frente, aqui a manguinha. Eu venho aqui no ponto meia, começo por ele. Pego todos os pontos. Todos os pontos da manguinha até chegar aqui no ponto meio aqui, ó. Aí ele aqui. Então lá, aqui ele foi o primeiro que eu peguei e aqui é o último que eu pego. O ponto meia. Tiro a agulha e venho aqui e amarro para não perder meus pontinhos aqui da manguinha. Por que que eu tô fazendo isso? Porque agora eu vou tecer somente os pontos do corpinho aqui, ó, do casaquinho. Tá? Vou começar aqui, depois pegar os das costas e o outro lado aqui à frente e vou fazer o ponto fantasia. O ponto que eu vou tecer ele tem que ter um número aqui de pontos múltiplo de 4, tá? Tirando os 5 pontos aqui da primeira borda e os 5 pontos aqui da borda final, eu tenho que ter aqui um número de ponto múltiplo de 4, tá? Eu vou contar quantos pontos eu tenho aqui e volto pra gente começar aqui a primeira carreira do ponto fantasia.